Olá, boa noite a todos, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 25 de março de 2020, meu nome é Eduardo Ruiz, eu sou representante comercial no interior de São Paulo, no segmento moveleiro, tenho também um pequeno canal no YouTube, Prosperando, que tem o objetivo de divulgar mensagens positivas para ajudar a elevar a confiança das pessoas. Dentro do meu hall de amizades, dentro do meu hall de atuação, todo mundo que me conhece sabe do meu nível de seriedade, sabe que eu não gosto de brincar quando o assunto é sério. E o objetivo desse meu vídeo é exatamente esse. Na realidade, esse meu vídeo ele é um vídeo de apoio ao discurso do presidente na tarde de ontem. Eu acredito só que o discurso dele foi incompleto. Ele está correto na ação, mas o discurso foi incompleto. Faltou talvez ali para ele entender o momento de aflição, entender melhor, ou talvez ele até entenda melhor, ele entenda o momento de aflição que o brasileiro está vivendo hoje, porque é um momento ímpar, né? O brasileiro hoje ele não está centralizado, não está centrado, está muito longe daquilo que é a sua essência. Haja visto que minha esposa ontem saiu para uma caminhada com meu filho, a gente mora num bairro afastado dos grandes centros, né? Em chácaras, ela foi hostilizada na rua, e isso aí é só o começo do que pode estar a vir aí em termos de violência, de tamanho desequilíbrio que se encontra hoje o brasileiro, tamanho medo que se encontra hoje o brasileiro. Então, talvez se o presidente tivesse bem conectado com essa situação, ele tivesse explicado um pouco melhor para o público qual é o momento que ele está vivendo, qual é o tipo de decisão que ele está tomando. Então, nesse sentido, é que é o objetivo do meu vídeo, tá? E eu encontrei para isso que eu acho que a melhor maneira que a gente tem, às vezes, de transmitir uma informação é contar uma história. E eu não vou contar uma história, mas eu vou mencionar um ou dois filmes no decorrer desse vídeo. O primeiro filme, ele se chama 127 Horas, que teve a atuação do ator James Franco. É um filme que conta a história, é uma história real, que aconteceu com um atleta, Aaron Halston. E esse atleta, enquanto ele estava fazendo uma corrida pelo deserto e tal, ele caiu numa fenda, né, num canyon, e uma pedra caiu junto com ele. E o braço dele ficou preso nessa fenda, fazendo cunha para a pedra. Então, ele não tinha força suficiente para tirar o braço dele. E como o próprio nome diz, ele ficou preso ali por 127 horas. Sem dar tanto spoiler sobre esse filme, né, mas o que aconteceu ali é que num dado momento ele teve que tomar uma decisão. Ou ele mantinha a integridade e morria, ou ele amputava o próprio braço e seguia adiante. E ele optou pela segunda. Então, quem é que pode imaginar esse momento de dor? E o momento que o presidente está vivendo é exatamente esse. Gente, hoje, o barco que eu estou, o barco que você está, eu me considero brasileiro, você se considera brasileiro, então não existe o nós contra eles, ok? Dá pra gente entender esse conceito? Não existe o nós contra eles, independente de você gostar ou não do presidente, tá? Nós somos brasileiros e estamos no mesmo barco e não existe hoje uma varinha de pirlim-pim-pim que nos devolva a uma situação anterior a essa, que a gente não precise tomar uma decisão drástica como essa que o presidente teve que tomar ontem. Então, por conta disso, ele tem necessariamente, na decisão dele, que escolher quantas pessoas ele vai salvar. Não dá para salvar todo mundo. É impossível salvar todo mundo. E não se trata de insensibilidade, não se trata de ganância econômica. Acontece que só existem dois caminhos. Então, se ele mantém todo mundo dentro de casa, a economia vai parar. E você pode acreditar no que eu estou te falando. A gente estaria diante aí de uma depressão. Você já ouviu falar em recessão, você nunca ouviu falar em depressão. Uma depressão é o que se vive num período pós-guerra, onde você tem necessidades básicas que você precisa adquirir, que você precisa comprar, e ou você não tem o produto, ou você não tem o dinheiro, ou você não tem os dois, né? E aonde você vê situações as mais dramáticas possíveis. Então, pesquisa um pouco na história o que foi o pós-guerra na Europa e etc. Ou, assim como eu, tenho pessoas na minha família, pessoas de idade, tá, que estão no grupo de risco e que eu as amo demais. E o que eu posso fazer de melhor por elas é trabalhar.
É trabalhar. Eu não posso ficar em casa de braço cruzado. Simples assim. Porque eu tenho que vender o meu produto, ele tem que ser entregue, o dinheiro tem que girar, o imposto tem que ser pago, para o governo poder ter dinheiro para pagar o funcionário dele, para poder comprar medicamento. Porque, gente, eu não sei aonde o pessoal que hoje está tentando fazer oposição, usando esse momento para fazer oposição ao presidente, eu não sei aonde eles estão com a cabeça. Porque se não tiver dinheiro, você não tem o que governar. Você não tem o que governar. Não existe. Esse é o momento da crise. Então, assim, o que eu tenho que fazer pelos meus é o que você tem que fazer pelos seus. Procura manter o seu pessoal do grupo de risco protegido e vai a campo. Faça esse sacrifício. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Essa é a mensagem que faltou para o presidente. Faltou para o presidente. Talvez o que ele tivesse que explicar para você de uma maneira mais didática é o que eu vou tentar fazer agora. Veja bem, essa história de epidemia, ela não é nova, ela não é de hoje. Essa não é a primeira e não vai ser a última, correto? Só que toda epidemia, ela desenha um gráfico. Ela tem um trecho onde ela sobe até atingir, e ela sobe vertical até atingir um determinado número da população, aí praticamente 50% da população. A partir daí, e vão existir pessoas infectadas que vão desenvolver anticorpos e esse vírus não vai adiante. E aí ela volta a cair vertiginosamente. Então, por incrível que pareça, por mais forte que a gente sabe, né, talvez dentro da mensagem dele faltou, ele talvez não tenha sido feliz quando ele tratou essa epidemia como gripezinha. A gente sabe que não é uma gripezinha. Só que assim, um vírus não pode ser mais forte do que um país. Ele não pode te segurar dentro de casa. E o melhor que você tem a fazer é arregaçar a manga e ir para a rua e batalhar para tirar isso daí da nossa vida. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu estou te falando isso com convicção. Eu preciso fazer isso. A minha família precisa de mim. O teu país precisa de você. Ok? E precisa de mim. É isso que está faltando para a gente. Então, dentro do discurso dele, ele não te explicou que assim, a decisão dele não foi fundamentada por acordar naquele dia e achar que é a melhor coisa a fazer. Não, ele está baseado, ele tem pessoas por trás dele estudando outras epidemias, com números muito significativos. Eu não sei até que ponto você se propôs a isso, a pesquisar durante esse período de reclusão na sua casa, mas eu fiz isso. E você pega, por exemplo, o H1N1 matou, o ano passado, aqui no Brasil, 750 pessoas. Você sabia disso? Não. 750 pessoas, o H1N1. Então, ninguém trata mais o H1N1 como uma epidemia. Só que lá na Itália, o H1N1 estava sim enfraquecendo a população no momento da chegada do Covid-19. Então, esse foi o ambiente de alinhamento de situações que provocou a tragédia que infelizmente aconteceu na Itália. Qual a probabilidade disso acontecer aqui, gente? Existem dezenas de situações que nos diferenciam da Itália, desde o tamanho do nosso país, o nosso clima, a nossa população, ela não é tão concentrada como a Itália. Nós temos aí 220 milhões de habitantes em uma área que é 20 vezes maior do que o território italiano. E o território italiano, e dentro do território italiano tem 1/3 da nossa população. E dentro da Itália mesmo, você sabia que o sul da Itália não foi afetado? Você não tem essa contaminação de norte a sul, né? Lá é invertido. O hemisfério norte, o norte é frio e o sul é quente. O sul da Itália, que é quente, o clima se assemelha mais ao nosso nordeste, vamos dizer assim, o Covid-19 ele praticamente não fez vítima nenhuma. Então tudo isso tem que ser levado em conta e talvez o presidente tenha sido falho em comentar com você isso daí. Olha, gente, eu não estou tomando uma decisão em cima de alguma coisa que eu não tenho embasamento. Eu acordei hoje com vontade de mandar todo mundo trabalhar. E não foi isso que ele fez. Ele tem uma equipe por trás dele estudando. Ele fala, presidente, pode botar todo mundo na rua sim, que não vai ter problema. Nós vamos ter problema, claro que nós vamos ter problema. Mas aquilo que a gente tem condições de controlar hoje, aquilo que a gente vai passar, é infinitamente mais brando do que o efeito da economia parar do jeito que está parando. O brasileiro não tem caixa, a gente está tentando se recuperar de um período de recessão. Isso aí seria o golpe de misericórdia, seria para acabar de matar. Gente, é um apelo.
Pode ser muita pretensão da minha parte, mas eu não estou aqui por causa de like, eu não estou aqui para me mostrar para ninguém, eu estou aqui para tentar sensibilizar o maior número de pessoas possível. Assim como o vídeo que eu assisti hoje do Thales Gomes, né? Um jovem empreendedor que construiu um patrimônio muito legal, um cara muito bom para vocês seguirem aí. O vídeo dele mexeu comigo. E assim, hoje a gente conta com o celular, né? Com a possibilidade de atingir um número de pessoas que há 20 anos atrás a gente não conseguia. Então a minha pretensão é que o meu vídeo toque o maior número de pessoas, faça coro com um grande número de pessoas que eu já percebi que estão apoiando o presidente. Eu quero engrossar a mensagem do presidente justamente por isso. Eu sou brasileiro, eu estou aqui pelo Brasil, eu não estou aqui lutando pelo interesse de ninguém. Eu estou aqui porque o Brasil precisa de mim, a minha família precisa de mim, assim como a sua família precisa de você e o Brasil precisa de você. Então você tem que estar presente. Se possível, gente, passe esse vídeo adiante. Se fez sentido para você, passe esse vídeo adiante para o maior número de pessoas possível. Vamos tentar mudar a cabeça do brasileiro, tranquilizar o brasileiro que a gente não está numa catástrofe iminente, tá? Isso não aconteceu ainda, gente. Saiam para viver. Saiam para viver. A mensagem que eu deixo para vocês é: saiam para viver. Exercitem a vida. Não exercitem a tragédia sem ela ter acontecido. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. Toca adiante. Vamos mudar essa história. O mês de março já foi, mas a gente tem um ano inteiro para continuar construindo o Brasil e para não faltar comida na minha e na sua mesa. Tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.